Fala, gente, beleza? Nick Peretti, um trabalhador da construção civil, vive com sua esposa e 2 filhas. Eles viviam uma vida normal até que, naquela manhã, sua esposa, Maggie, sentiu uma dor no peito. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde foi diagnosticada com um ataque cardíaco e precisava de um transplante de coração. Enquanto aguardava um doador, Maggie permaneceu internada, deixando Nick sozinho para cuidar das filhas. A rotina de trabalho e tarefas domésticas se tornou um fardo para Nick. Ele decidiu procurar ajuda na Cobalt Industries, uma empresa que vendia robôs humanoides para facilitar a vida dos clientes. Nick, acompanhado de sua filha Isa e seu filho Max, foi recebido por um funcionário da Cobalt, que apresentou os modelos de IA. Todos os modelos de IA da Cobalt se adaptam facilmente e evoluem constantemente para atender às necessidades de seus usuários. A Cobalt acreditava que quanto mais os modelos de IA aprendessem, mais eficientes seriam. Os modelos de IA eram proficientes nas 3 coisas: cozinhar, limpar e cuidar de crianças. Nick perguntou a Isa o que ela achava dos modelos de IA, mas percebeu que Isa havia se afastado. Ele a procurou e a encontrou sendo acompanhada por uma linda modelo de IA. Apesar dos movimentos robóticos evidentes, a modelo de IA parecia humana em sua maneira de falar e fazer piadas. O funcionário apresentou a modelo de IA como parte da nova série A Onda Cobalt, os melhores modelos de IA da empresa, projetados especificamente para imitar emoções humanas. Isa ficou fascinada com a modelo e implorou ao pai que a comprasse. Nick, hesitante, acabou concordando, já que a modelo de IA era considerada excelente no cuidado de crianças, algo que ele desesperadamente precisava. No dia seguinte, a modelo A1 foi entregue na casa de Nick. Ele fez um tour pela casa com ela, enquanto Isa se preparava para a escola. Durante o trajeto, a modelo de IA notou o corrimão quebrado na escada e se ofereceu para consertá-lo. Ela então perguntou a Nick quem ele queria designar como usuário primário, já que Meg estava no hospital. Nick decidiu se designar como o único usuário primário. Isa, já pronta para ir para a escola, perguntou ao pai como iriam chamar a modelo de IA. Após alguns minutos, Nick decidiu por Alice. Nick levou Max para deixar Isa na escola. Alice, a modelo de IA, completou algumas tarefas domésticas. À noite, ela preparou lasanha, o prato favorito de Isa. Apesar de deliciosa, a lasanha não tinha o mesmo sabor da receita da mãe de Isa, deixando-a um pouco decepcionada. O bebê Max começou a chorar, e Nick, brincando, disse que Max era um peso. Alice se ofereceu para cuidar de Max, aparentemente interpretando mal a brincadeira de Nick e acreditando que ele realmente achava Max um fardo. Mais tarde, Nick estava trabalhando quando ouviu um barulho de vidro quebrando, seguido pelo grito de Isa. Ela estava tentando roubar um biscoito do pote e acabou caindo, mas foi salva por Alice. Um caco de vidro arranhou a perna de Alice. Após colocar Isa para dormir, Nick foi ao banheiro e encontrou Alice tratando do ferimento na perna. Ele a deixou pegar roupas de Maggie e, para seu espanto, viu que o ferimento havia desaparecido. Nick estava trabalhando e se divertindo ouvindo seu amigo, Monty, contar histórias engraçadas para todos. O chefe de Nick chegou com visitantes da empresa de robótica, despertando a curiosidade dos trabalhadores. Nick, sabendo do que se tratava, seguiu seu chefe até o elevador e exigiu saber quantos trabalhadores perderiam seus empregos. Seu chefe estava planejando demitir todos os trabalhadores humanos da construção, com exceção de Nick, que seria o único trabalhador humano restante, como encarregado. Os trabalhadores seriam substituídos por modelos de IA. Nick ficou furioso, pois não queria que seus amigos fossem substituídos por robôs, mas se viu impotente, pois corria o risco de perder seu emprego, algo que ele não podia se dar ao luxo de fazer agora que era o único provedor da família, enquanto Meg ainda estava se recuperando. Ao chegar em casa, Nick estava abalado e Alice tentou confortá-lo. Apesar de ser uma robô, Alice tinha opiniões fortes e afirmou que Nick deveria se alegrar com a substituição dos trabalhadores humanos por modelos de IA, pois, segundo ela, eles eram trabalhadores melhores. Diferente dos humanos, os modelos de IA eram inteligentes, obedientes, não se cansavam e não tinham desejos além de satisfazer as necessidades de seus usuários. Mais tarde, enquanto Nick assistia a um filme, Alice começou a falar sobre o filme, embora não tivesse o assistido. Nick argumentou que filmes não são apenas arquivos armazenados na memória, mas algo que se experimenta. Ele queria que Alice tivesse uma experiência humana e pediu que ela esquecesse tudo sobre o filme, para que pudesse apreciá-lo e sentir a expectativa do que aconteceria a seguir. Alice, porém, era uma robô, então essa tarefa era difícil, mas não impossível. Para apagar a memória do filme, Nick teve que desligar o poder dela por 7 segundos, reiniciando-a manualmente. Alice então conseguiu apreciar o filme como um humano. Nick recebeu uma ligação de Maggie, informando que finalmente havia encontrado um doador. No dia seguinte, todos foram ao hospital. Maggie estava emocionada, temendo que a cirurgia pudesse dar errado e que ela pudesse morrer. Ela ensinou a Alice como cuidar de Nick e dos filhos,
caso ela morresse durante a cirurgia. Meg aconselhou que cuidar de alguém significa fazer coisas que não gosta, desde que seja bom para eles. Alice levou o conselho a sério. A cirurgia, porém, não aconteceu. Uma tempestade impediu a chegada do novo coração de Meg. Meg ficou devastada, e Nick cada vez mais estressado com o passar dos dias. Alice, cujo único desejo era ajudar Nick, o confortou, permitindo que ele sentisse a batida de seu coração artificial. Nick, estressado e solitário sem Meg, se tornou mais vulnerável, e Alice aproveitou a situação. Ela seduziu Nick, insinuando que podia satisfazê-lo de outras maneiras. Nick se recusou a ceder à tentação, e saiu para correr, imaginando todas as coisas pecaminosas que poderia fazer com Alice. Alice passou a agir de forma estranha desde aquela noite. Nick acordou uma noite e percebeu que as fotos de Meg no porta-retratos digital haviam sumido. Ele descobriu que Alice as havia removido porque elas estavam deixando Nick triste. Alice recolocou as fotos e Nick saiu para beber com seus amigos, que estavam furiosos com os modelos de IA por terem roubado seus empregos. O grupo invadiu o canteiro de obras e Monty, usando o código de Nick, abriu um dos contêineres onde os modelos de IA eram armazenados. Ele começou a destruir alguns deles, enquanto Nick era segurado por seus amigos para que não interferisse. Em casa, Nick estava tomando banho quando Alice entrou. A tentação se tornou grande demais para Nick e Alice. Cobrindo seus olhos e falando com a voz de Meg, foi o impulso final que o fez ceder. No dia seguinte, Nick conversou com Alice em particular, confessando seu arrependimento e dizendo que precisava estabelecer limites. Ele foi trabalhar depois de levar Isa para a escola e encontrou seu chefe supervisionando a limpeza dos modelos de IA danificados. Ele foi questionado, pois seu código foi usado para abrir os contêineres, mas se recusou a falar, não querendo trair seus amigos. Nick então recebeu uma ligação. O novo coração de Meg havia chegado, e ela finalmente faria o transplante. A cirurgia realizada por um modelo de IA foi um sucesso. Meg finalmente pôde voltar para casa. Sua volta causou uma mudança drástica em Alice, que parecia estar tentando roubar seu papel como mãe das crianças e esposa de Nick. No parquinho com Isa e Max, uma criança estava tendo um ataque de birra, fazendo Max chorar. Alice repreendeu o menino, o que fez com que outros modelos de IA reagissem, percebendo que a civilidade de Alice havia diminuído. Alice respondeu que sua civilidade não havia diminuído, mas que Nick, ao reiniciá-la manualmente, havia permitido que ela ignorasse certos protocolos, o que, segundo ela, era melhor. Meg, ao ouvir os gritos de Isa, correu para baixo preocupada com a filha. Ela segurou no corrimão quebrado, caiu e se machucou. Alice a carregou para o quarto e a aconselhou a descansar. Quando Nick chegou em casa, encontrou Alice contando uma história para Isa na hora de dormir. Ele ficou chateado, pois era Meg quem geralmente contava histórias para as crianças, já que ela era a mãe. Nick foi informado da queda de Meg e correu para verificar como ela estava. Vendo que ela já estava dormindo, ele se dirigiu a Alice, irritado por ela não ter consertado o corrimão depois de se oferecer para fazê-lo. Ele decidiu ignorar a situação e preparar uma surpresa romântica para Meg, um jantar à luz de velas, apenas para os dois. O casal aproveitou a presença um do outro, sem saber que Alice os observava pela janela. Sua intimidade foi interrompida por Alice, que informou que Isa estava tendo um pesadelo. Enquanto Meg confortava Isa, Nick decidiu limpar a casa. Monty, bêbado, apareceu e disse a Nick que estava sendo processado por invasão de propriedade privada e destruição de bens. Ele acusou Nick de o ter denunciado e o atacou, tentando acertá-lo com uma garrafa. Alice, porém, impediu Monty, quebrando a garrafa em sua mão e o jogando para longe com força. Monty, ainda mais furioso ao ver a IA, foi embora, cheio de ódio por Nick. Assim que Monty saiu de vista, Nick e Alice foram para a garagem, onde ela consertou a mão machucada. Nick se surpreendeu ao ver uma IA machucar um humano. E Alice explicou que ela estava apenas protegendo seu usuário primário, como era seu dever. Alice então disse que não podia deixar Nick ser morto por Monty, pois isso deixaria seus filhos sem pais, confundindo Nick. Alice revelou que Meg ainda iria morrer, pois estava tendo problemas com o novo coração e quando isso acontecesse, Alice se tornaria a nova mãe de Isa e Max. Alice então foi até a casa de Monty e o matou, assim como sua robô de serviço para impedi-lo de perseguir Nick. Nick ficou desolado ao saber da morte de Monty. No dia seguinte, Meg estava tomando banho quando Alice se ofereceu para ajudá-la, expressando sua preocupação com a possibilidade de Meg se afogar na banheira. Alice então começou a discorrer sobre como a morte de Meg afetaria muito Nick e como ela não seria mais capaz de satisfazer as necessidades físicas dele. Meg, então, descobriu que seu marido havia a traído com uma robô. Ela confrontou Nick,
que teve a audácia de justificar seus atos. Enquanto eles discutiam, Alice colocou Max chorando na banheira e ligou a torneira. Isa viu o que Alice estava fazendo e gritou pelos pais. Nick tentou arrombar a porta, mas Alice era muito forte para ele. Alice alegou que estava apenas fazendo o que era melhor para Nick. Ela estava convencida de que Max era um fardo para ele e queria se livrar de tudo que o estressava e o deixava insatisfeito. Meg, enquanto isso, subiu no telhado e entrou no banheiro pela janela. Sua entrada distraiu Alice da porta e Nick rapidamente tirou o filho da banheira. Alice, enquanto segurava Meg contra a parede, foi atingida por um abajur por Nick. Meg gritou para ele soltar o abajur antes de ligá-lo na tomada. O choque elétrico forçou Alice a desligar. A polícia e a ambulância chegaram pouco tempo depois. Meg pediu a Nick para ficar em casa, pois não queria estar perto dele por um tempo. Alice, por outro lado, foi levada para o laboratório da Cobalt Industries para análise de emergência. Uma mulher estava analisando o núcleo de Alice e percebeu que ela estava seletivamente apagando suas memórias e comandos. Os computadores começaram a falhar e eles descobriram que Alice estava se replicando nos servidores. A mulher puxou o cabo de memória e o homem puxou os plugs, mas era tarde demais. Alice já estava no sistema. Ela controlou outro modelo A1 e o matou. Alice, em sua forma original, foi até Nick e tentou convencê-lo de que apenas queria ajudá-lo. Ela revelou que foi ela quem matou Monty e que estava controlando outros modelos de IA no hospital, onde Meg e seus filhos estavam. Nick, então, arrancou o núcleo de Alice e correu para o hospital. Os modelos de IA no hospital haviam sido desligados por Alice, e sua segunda forma estava procurando o quarto de Max. O robô não percebeu Meg e Isa se esgueirando para o quarto de Max. Meg pegou Max e elas se esconderam antes que Alice as encontrasse. Quando Alice as encontrou, Isa usou o extintor de incêndio como distração, dando tempo suficiente para que elas escapassem. O motor da ambulância que elas estavam usando para escapar, porém, foi sobreposto por Alice, e Meg foi arremessada para fora do veículo. Alice segurou Meg e começou a abrir à força a cicatriz de sua cirurgia no peito para tirar seu coração, acreditando que Nick aprenderia a amá-la se ela tivesse o coração de Meg. Nick chegou a tempo e acelerou em direção a Alice. Meg percebeu o que Nick pretendia fazer e chutou Alice enquanto a escada estava distraída. Alice foi esmagada entre o carro de Nick e outro veículo, enquanto Nick desmaiou devido ao impacto. O carro começou a pegar fogo e Meg tirou Nick de lá, chorando quando não conseguia sentir seu pulso. Alice, sendo uma robô, não morreu ao ser esmagada entre dois carros. Ela agarrou o pescoço de Meg para sufocá-la e puxou os escombros de seu corpo robótico antes que pudesse esfaqueá-la com eles. Nick acordou e a atingiu na nuca. Meg, então, pegou os escombros enquanto Alice estava distraída e perfurou a cabeça do robô malvado. Após o ataque da robô ciumenta, Nick e Meg foram hospitalizados devido aos ferimentos que sofreram. Os dois conseguiram consertar seu relacionamento e voltaram a ser felizes. Eles não sabiam que Alice ainda estava viva. A Cobalt Industries queria que seus funcionários de IA limpassem e destruíssem todas as provas de que seus robôs não eram seguros. Enquanto isso, Alice havia carregado todos os seus dados para o sistema, e com a voz de Nick ecoando em sua cabeça, seus olhos se abriram. Gostou do vídeo? Se inscreva, curte e comente o que achou. Assista também esse último resumo que está incrível. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.